E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como os pesos no SISU podem afetar muito a sua nota e por que você tem que ficar esperto para não deixar passar nenhuma vaga à toa. Depois eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, se é verdade que matemática e redação tem um peso maior para o SISU. E por último, para quem já meio que desistiu do SISU, eu vou falar o que você pode fazer em relação aos pesos para aumentar as suas chances de ser aprovado ano que vem. Então o vídeo vai estar separado nessas três partes, e você fica à vontade para ir para a parte que você quiser, eu já vou deixar separado aqui. E se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar a notificação. Vamos lá! Então eu vou começar pelo mais importante, que é o título da capa do vídeo, que é uma coisa que aconteceu comigo, que eu usei desse artifício para passar pela primeira vez em medicina. Não foi quando eu passei na medicina da USP, mas foi quando eu passei na UFSCar. E eu vou demonstrar o seguinte, dependendo da faculdade e do curso que você seleciona, os pesos são diferentes. E dependendo desses pesos, a sua nota pode mudar muito. Então eu usei as minhas notas do ano que eu entrei na USP só para fazer um teste, com 2 cursos aleatórios em uma faculdade, e consegui uma diferença, assim, eu nem tentei muito, foi o que eu olhei de cara, eu abri o documento e já comecei a tentar. E já consegui uma diferença de 50 pontos. Então, se você está procurando uma vaga numa faculdade, não precisa ser uma faculdade específica. Se você está em dúvida sobre o curso, você fazer uma tabelinha sua dos pesos em cada lugar e saber onde você vai melhor em cada área, você já vai preparado para o SISU para procurar pelas melhores vagas, pelas que você tem mais chance. Então aqui eu vou mostrar o teste que eu fiz. Eu peguei as minhas notas, e se você quiser saber mais das minhas notas, eu fiz um vídeo já sobre uma análise delas, você vai no vídeo dar uma olhada, é bem legal, porque minhas notas foram um pouco diferentes do normal para quem passa em medicina. Eu fui muito mal em redação, no caso, e você vai ver já já na segunda parte do vídeo como é difícil você passar em medicina indo mal em redação. E com essas notas eu usei diferentes pesos, pesos reais do SISU, para ver qual seria a discrepância, ou seja, quantos pontos dá para você ganhar simplesmente se você mudar de faculdade ou de curso. E eu fiz o teste. Esses pesos, para quem não sabe, é a própria faculdade que define para cada curso. Então tem faculdade que vai usar uma média aritmética, e aí média aritmética é todas as áreas têm o mesmo peso. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais de média aritmética, tem um vídeo meu que eu resolvo algumas questões clássicas de matemática, inclusive eu dou umas dicas bem avançadas para exercício de média aritmética. Mas a média aritmética é basicamente assim, tudo vai ter peso 1 ou tudo vai ter peso 2, o que deixa tudo com o mesmo peso. Mas várias faculdades usam a média ponderada. O que é a média ponderada? Para cada área vai ter um peso diferente. Isso vai então fazer com que sua nota mude muito de um curso para outro, de uma faculdade para outra. Tem faculdade que dá um super valor para redação. Tem faculdade que dá um super valor para matemática. Tem faculdade que para cada curso vai fazer uma distribuição diferente, dependendo do tipo de curso que você vai entrar. Se é um curso mais de humanas, ele vai dar uma nota maior em redação, em humanas, linguagens. Se é um curso de exatas, vai ser mais matemática e ciência da natureza. Mas é muito variável isso. O fato de ser tão variável abre um leque de oportunidades, porque você tem a possibilidade de garimpar qual que é a melhor distribuição de pesos para suas notas, que é exatamente o que eu fiz quando eu fui aprovado a primeira vez em medicina. Eu tinha certas notas que não me colocavam em nenhuma faculdade de medicina, mas eu fui garimpando e procurando quais dos pesos seriam melhor, dariam uma vantagem maior para aquelas minhas notas daquele ano, que não são essas, foi antes de eu passar na USP. E aí eu achei uma que me colocava muito perto da lista de espera. Então, se você é uma pessoa que você acha que está quase passando, é essencial que você procure isso e faça esse trabalho de garimpar mesmo antes de abrir o SISU, para quando abrir o SISU você já vai testando naquelas que você acha que tem a maior possibilidade. E para achar esses pesos é bem simples. Você vai no sistema de busca que você usa e digita termo de adesão, SISU e o nome ou a sigla da faculdade. Quando você achar um site da faculdade, vai abrir um documento, então, vai ter um PDF, que vai ter os pesos para todos os cursos. Um monte de faculdade usa a média simples, aritmética, mas várias usam a ponderada. E aí você tem que ir procurando. Se você já sabe que você é bom em uma área, você já vai atrás daquelas faculdades que priorizam aquela área. Que é o que eu falei, algumas amam dar nota alta para redação, peso alto para redação. Outras para matemática, e outras é muito variável. E aí você faz esse trabalho. Mas vamos voltar às minhas notas. Então eu joguei aqui, peguei essas duas tabelinhas, são reais, tá? Peguei de uma faculdade qualquer aí. E você pode ver aqui que é bem diferente. Uma valoriza muito linguagens e uma valoriza muito ciências da natureza.
Como eu tirei notas bem mais altas em matemática e ciência da natureza, depois que você faz o cálculo, dá uma discrepância muito grande. Para mim, deu uma discrepância de 50 pontos. 50 pontos para o Enem, gente, é muita, muita coisa. Porque o Enem é uma prova que 5 milhões de pessoas fazem e as notas vão de, sei lá, de 300 a 900. 50 pontos é um percentual grande da nota, que você está ganhando aí sem fazer nada, só escolhendo onde sua nota se encaixa melhor. Mas para fazer isso bem feito nos poucos dias que você vai ter de SISU aberto, é melhor você já ir com o trabalho com a lição de casa pronta, sabendo onde vão ser suas maiores chances. Então vê onde você foi bem no Enem, pega um monte de tabelinha, vai olhando e acha. E aí quando abrir o SISU, você já vai lá e testa naquelas opções. E se você quiser aprender a calcular essa média ponderada, tem um vídeo meu específico de SISU que eu fiz há um tempão, a qualidade está média, mas o conteúdo é bom, que ensina você a fazer esse cálculo, tá? Ensina você lá a baixar o termo de adesão, colocar numa tabela e realizar esse cálculo de como vai ficar sua nota com diferentes pesos. Eu vou deixar aqui o link e você dá uma olhada. E aí isso me leva à segunda parte do vídeo, que tem tudo a ver com isso, que é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, que é: Lamber, matemática e redação realmente valem mais para o SISU? E a resposta é: depende. Se a faculdade usa média simples, matemática e redação, caso você tenha ido bem nelas, elas têm naturalmente um peso maior. Assim, elas vão ter no papel peso 1. Só que o que acontece? Como elas têm nota máxima maior, matemática e redação chega a quase 1000, enquanto as outras ficam mais perto de 800. Se você é bom em redação ou matemática, para faculdades que colocam média simples, elas têm realmente um peso maior mesmo. Mas essa vantagem tem dois grandes poréns, importantíssimos. Essa média só passa a ficar maior se você vai muito bem em matemática ou redação. Se você vai na média, já não afeta, porque apesar de a nota máxima ser maior, a nota média é parecida com as outras áreas. Então ficaria na mesma. Então não adiantaria você estudar mais matemática ou redação. Só se você vai muito bem, que aí você tem chance de chegar perto de 1000. Mas se você vai mais ou menos, dá na mesma. E o segundo porém é que isso só vai ser válido quando a média for simples. Se a média já for ponderada, qualquer peso acima já supera essa diferença da nota máxima. Então, por exemplo, de 800 para 1000 é uma diferença menor de peso 1 para peso 2. Então só valeria essa vantagem, entre aspas, que matemática e redação dá, se você for muito bem e se a média for simples. Se não, esquece isso. Então só para fechar essa segunda parte do vídeo. Matemática e redação tem realmente um valor maior para o SISU? A resposta é: depende. Quando que tem um peso maior? Se você vai muito bem em uma delas e se o esquema de entrada é por média aritmética. Se não, não. Então agora vamos para a terceira parte do vídeo, que é: meio que já não vou passar nesse SISU, já tenho quase certeza, vou até tentar, mas não vai rolar. Como que esses pesos me ajudam de alguma forma? É o seguinte, eu sempre defendo o cronograma flexível. Inclusive, se for pegar meu cronograma, você vai ver que tem várias partes flexíveis. E por que eu faço isso? Porque eu defendo que você precisa deixar o cronograma do melhor jeito para você, por várias questões. Porque você funciona num determinado horário do dia melhor, porque você tem um tanto de horas livres por dia diferente, e até porque os pesos das faculdades que você quer são diferentes. Esse também é um motivo bom para o cronograma flexível. Num cronograma flexível, eu deixei 2 dias para você meio decidir o que você vai fazer. Sabendo quais são os pesos da faculdade que você quer, você pode pegar esses 2 dias livres, por exemplo, e colocar estudo só das matérias com peso maior. Eu defendo que assim, eu não abriria a mão de estudar nenhuma das áreas. Eu acho importante porque muita faculdade tem uma nota mínima e como eu tenho TRI, se você acertar as questões fáceis, todas elas, você já vai bem. Então vale a pena estudar um pouco de tudo. Mas eu também defendo que você tenha que estudar um pouco mais se o peso de alguma coisa que você quer é absurdo. Por exemplo, tem faculdade que coloca peso 4 em linguagens, comparado com o peso 1 do resto. Então você tem que dar um foco maior em linguagem, sem abandonar o resto. Então no caso de um cronograma flexível, você pega esses 2 dias e coloca uma carga bem maior de linguagens. Então você vai ter um período da semana estudando normalmente, obrigatório, e mais 2 dias inteiros você pode fazer isso. Então tem como você se adaptar, sem largar o estudo do resto, para fazer um estudo mais focado no que tem peso maior. E essa seria a minha solução mais simples para se aproveitar dos pesos. Tem outras formas de se aproveitar disso, mas eu vou fazer um vídeo focado nisso, porque tem mais de uma forma, e não vou ficar aqui discutindo isso, é outro tema. Mas o ponto é, se você sabe os pesos, tem como você fazer um plano seu para se aproveitar disso. Então o vídeo de hoje é basicamente isso, só para fazer uma recapitulação rápida para ver se você entendeu mesmo.
você tem que pegar os termos de adesão para ver os pesos em cada área de cada curso de cada faculdade. Se você vai bem em algumas áreas em especial, você já seleciona o que você tem mais chance, que isso vai fazer diferença na hora de você se inscrever, como fez diferença para mim e como eu mostrei no meu exemplo do vídeo, que mudou 50 pontos minha nota. Se você mudar 50 pontos sua nota fazendo essa transição, você aumenta muito a chance de passar em um lugar. Já na segunda parte do vídeo, eu falei que redação e matemática até podem ter uma vantagem sobre as outras, mas em alguns casos bem específicos, que é quando tem média simples e quando você vai bem nelas. Se você vai na média, já não faz diferença. Se for média ponderada, você vai ter que estudar mais o que tem maior peso de qualquer forma, que é a terceira parte do vídeo, que eu defendo que, sim, estude o que tem mais peso, faça um plano para se aproveitar disso, mas não abre mão de nada. Por causa do TRI, faz sentido você ir mais ou menos bem em tudo, porque se você acertar as questões fáceis, sua nota é jogada para cima. Então é isso, obrigado.